Aê, claro que eu vou cortar depois, né? Depois eu corto. Tem um exercício com as perguntas lá. Aí eu tô rouco também, as perguntas depois a gente, né? Continuação. Eletroquímica. É um assunto fácil? É um assunto fácil? Não é um assunto fácil. É um assunto um pouquinho chato, um pouquinho difícil. E hoje a gente vai fazer um resumão aqui da pilha de Daniel. Pilha de Daniel. Pilha de Daniel. De novo, esse cara aqui, beleza? Só que dessa vez nós vamos falar sobre as reações químicas mesmo. Reação, semi-reação e reação global. Eu acho que eu não falei da reação global, tá bom? Mas nós já sabemos que a pilha de Daniel trabalha com dois metais. Quais são os dois metais? Quem sabe? Os dois metais, né? Zinco e cobre. Então é zinco e cu. ZnQ, beleza. Bom, eu vou começar dessa vez pelas reações, pelas semi-reações, ó. Semi-reações. Beleza. Vamos começar pelo zinco. Pode ser pelo zinco, pode ser qualquer um dos dois, mas eu vou começar pelo zinco, tá? Pelo zinco. Os dois metais, um vai oxidar e o outro vai reduzir. Sempre vai ser assim. Pilha de Daniel. Um metal vai oxidar e o outro vai reduzir. Nesse caso aqui, nós já sabemos quem vai oxidar. Quem que vai oxidar aqui? O zinco. Então, o metal que oxida, a reação vai ser assim, ó. O modelinho, tá? Zinco, sólido, entre parênteses sólido, seta. Vou facilitar para vocês, tá? Essa seta significa o tempo passando. Tempo. Então, o zinco estava sólido, a barra de zinco. O tempo passou, zinco ficou como depois, já que ele oxidou? Ele ficou zinco 2 mais. Onde esse 2 mais significa que ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons. Então eu coloco aqui do lado mais 2 elétrons. Esse mais 2 elétrons é apenas para eu dizer que o zinco, que era sólido, uma barra sólida, está oxidando, está enferrujando, está perdendo massa, está perdendo elétrons e está virando o zinco 2 mais, perdendo 2 elétrons. Quando isso acontece? Ok. A outra reação é o cobre. Se o zinco está oxidando, então o cobre está o quê? Reduzido. Nós vamos chegar lá. Por que o nome é reduzir e por que o nome é oxidar, tá? O zinco, o cobre, então eu vou colocar aqui, ó. Cobre, C1. Se ele vai reduzir, então ele já estava oxidado. Então eu vou colocar aqui, ó. Cobre 2 mais 2 elétrons, seta, e essa seta também vai significar para vocês aqui tempo passando, tá? Então o cobre estava com cobre 2 mais. No meio da água, estava no meio da água, tá? Dissolvido na água. Se juntou com 2 elétrons. Adivinha só de onde veio esses 2 elétrons para o cobre reduzir? Do zinco. O zinco perdeu 2 elétrons e esse elétron vai para o cobre e reduz o cobre. Calma que a gente vai entender por que reduz, tá? E aí agora o cobre não vai ser mais cobre 2 mais, vai ser cobre Cu sólido, e eu posso escrever aqui em cima assim 0. Então, o cobre que estava misturado na água com o cobre 2 mais, virou cobre metálico. E o zinco que estava metálico, virou o zinco 2 mais, perdendo 2 elétrons. Eu vou colocar agora uma reação só para representar essa reação química total. A gente chama de reação global. Eu vou colocar aqui uma linha, beleza? E nós vamos fazer como se fosse uma matemática aqui, mas não é bem matemática, mas ó, se antes da seta aqui, ó, depois da seta, saiu 2 elétrons, do zinco saiu 2 elétrons, e o cobre pegou esses 2 elétrons, eu posso, se eu quiser, cortar esses 2 elétrons, cortar assim, ó, corta os 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, entrou 2 elétrons, saiu 2 elétrons, eu não preciso usar esses 2 elétrons. Então eu posso fazer isso aqui, ó. 2 elétrons, 2 elétrons. Cortou um com o outro. Agora é muito simples, muito simples. A reação global de 2 metais vai ser seta. Tudo que aconteceu, tudo que tiver antes da seta, você vai escrever aqui, somando eles.
E tudo que tiver depois da seta, você vai escrever aqui, somando eles. Aí você vai achar a reação da pilha global. Toda a reação da pilha. Então, por exemplo, vou começar pelo zinco. Zinco sólido mais, antes da seta, ó, cobre, tirando o elétrico, tá? Cobre 2 mais. Cobre 2 mais. Depois da seta, depois que passou um tempo, passou um certo tempo, né? Zinco, cobre, aí vai virar o quê? Zinco 2 mais, zinco 2 mais cobre 0, cobre sólido 0. Agora, beleza. Esse número de cima aqui, a gente chama ele de número de Knox. Knox. Quando o número Knox aumenta, quando ele vai do número menor para um maior, o átomo está oxidando, ou enferrujando, ou perdendo massa, oxidação. Segura aqui, quando o Knox diminui, ele está reduzindo o seu Knox. Reduzindo. Por isso que se chama redução. Simples assim. Vamos para o açúcar. Então, olha só. O zinco estava com o número de prótons e elétrons iguais. Zinco 0. Por isso que eu escrevo zinco 0. Número de prótons e elétrons iguais. Zinco 0. Beleza? Cobre está com perdeu 2 elétrons aqui em casa. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Zinco 0 passou para zinco 2 mais. O número de Knox subiu ou caiu? Subiu, não foi? O número de Knox é 0, foi para 2, não subiu? Então o zinco está oxidando. O cobre estava 2, aqui em cima, ó, e passou depois da seta para 0. Reduziu, não foi? Então o cobre foi reduzido, ele reduziu. Redução. Por isso que oxidação e redução é redução do número de cima, do número de Knox. Beleza? Vindo pra cá agora, rapidinho, já vamos acabar, vem pra cá. DJ, reação global. Por que reação global? É a reação que engloba tudo, tá? Os dois metais juntos. Agora, quando eu vou pra pilha de Daniel mesmo, dentro, eu queria que vocês aprendessem assim, passo a passo da pilha de Daniel, sabe? Aos poucos, a gente já é a terceira vez que a gente tá falando sobre isso, né? Terceira vez, mas não tem problema não. Ó, pilha de Daniel, eu preciso de 2 Becquerels, tá bom? Vai ter um sal líquido aqui dentro. Não vou nem entrar nesse assunto agora para não complicar, mas vai ter um sal aqui dentro, tá? E outro Becker, não é Becker não, tá? Becker, com outro sal aqui dentro também. O que importa é que eu vou colocar aqui dentro um metal de zinco e aqui dentro o metal de cobre, beleza? Vou colocar o metal de zinco aqui e uma barrinha de metal de cobre aqui dentro. Vou ligar os dois com um fio, um LEDzinho aqui em cima. Tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando o quê? A ponte, quem lembra o nome? Salina, a Yasmin falou ali. Ponte salina, eu nem deixei espaço para ponte salina, ó. Um pedacinho aqui de algodão, ou um canudo aqui, ó. Ponte salina, ó. Onde vai acontecer o equilíbrio, fechar o circuito para poder a lâmpada acender, ó. Beleza. Só que agora a gente vai juntar esses conhecimentos aqui dentro dessa estrutura que nós montamos na lousa aqui, beleza? Quem está oxidando, zinco ou cobre? Zinco. Ó, vai cair isso na prova, decora. Zinco e cobre, quem oxida é o zinco, tá? Se o zinco está oxidando, ele vai perder massa. Ferro quando enferruja, ferro está enferrujando, está oxidando. Se passar 500 anos, o ferro vai perder massa ou vai ganhar massa? Perder massa, ele vai descascando, né? Então o zinco que está oxidando, ó, você vai fazer assim, ó. Corta um pedacinho dele aqui, ó, e você vai dizer que ele está perdendo massa. Não confunda isso, o zinco perder massa, com o fato do cobre reduzir. São coisas diferentes. Um é o número de Knox, aqui é a aparência do metal, a aparência mesmo, né? Eu olhar para o metal e eu ver que o zinco está sendo corroído.
Se o zinco está oxidando e o cobre está reduzindo, repara só, o cobre está reduzindo. Não é reduzindo a massa não, tá, galera? É reduzindo o número de inox. Mas aí, quem reduz, olha o que acontece com quem reduz. Ele aumenta o número de massa, ó. É o contrário. Ó. E eu quero que meus alunos, inclusive as meninas que estão lá atrás, ó, eu quero que meus alunos saibam entender por que isso está acontecendo. E é muito simples. Só me respondam essa pergunta e vocês vão conseguir matar todas as outras charadas. Qual é o sentido que os elétrons estão fluindo na pilha de Daniel? Do zinco para o cobre ou do cobre para o zinco? Do zinco para o cobre. Do zinco para o cobre. O zinco está perdendo elétron e o cobre está usando esses elétrons para reduzir. Então, o elétron está fazendo esse percurso aqui, ó. Do zinco para o cobre, né? Agora vai vir aqueles nomes chatos, não tem problema não. Se o elétron está saindo do zinco para o cobre e a lâmpada acende, essa barra de cobre, ela está ficando parcialmente negativa, sabe? Ela está recebendo elétrons, carga eletrônica, elétrons. Então ela está ficando negativa, beleza? Eu vou desenhar uns menos aqui, para você entender que a gente precisa que fosse elétrons, tá? Elétrons, 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 elétrons. Até aqui, vai. Tá ficando negativo aqui, beleza? Se aqui está ficando negativo, e dentro desse sal eu tinha, sabe o que aqui dentro? Ó? Cu2+, olha o Cu2+ aqui, ó. Cu2+ pegou 2 elétrons. De onde que o cobre 2+ pegou esses 2 elétrons? Do zinco que transferiu o elétron pelo fio para a placa de cobre. E o que acontece quando uma partícula positiva se encontra com uma partícula negativa? Se junta, né? E o cobre vai ter que sair daqui do estado iônico que ele está para grudar na placa, no estado metálico. Então, você vai fazer assim, ó. Setinha aqui, ó. O cobre saindo do líquido e grudando na placa. Positivo com negativo. Já o zinco, ele está soltando da placa. Setinha e o zinco indo para zinco 2+ dentro do líquido. Legal. O zinco está corroendo, indo para o líquido, e o cobre está crescendo. Se eu colocasse uma aliança aqui dentro, de prata, de ferro, algum metal que reduzisse, o cobre ia cobrear essa aliança aqui, e ela ia ficar totalmente coberta de cobre. E é assim que a gente faz o processo de cobreação, galvanização, processo de, sabe, folheamento de ouro, peças folheadas a ouro. A gente usa um processo chamado eletrólise, que é isso, parecido com isso aqui, tá? Só que a gente fornece uma energia elétrica para isso acontecer. Ufa! E agora, para finalizar, só os nomezinhos, beleza? Ó. Carla Maeli, a Maeli que vai me ajudar nessa, tá? Maeli, você é a placa de cobre. Você é a placa de cobre. Você recebeu muitos elétrons do zinco. Você está negativa. Beleza? Você está negativa. Se você está recebendo esses elétrons, eu posso dizer que você é o polo positivo da pilha ou o polo negativo da pilha. Você está recebendo elétrons. Não. Polo positivo. Ó, você já viu uma bateria de carro? Tem polo positivo e polo negativo, não tem? O elétron não está vindo para cá, carga negativa para cá. Aí a química foi lá e falou assim: ah, então aqui vai ser o polo positivo da pilha. Pessoal, eu estou falando disso aqui, ó. Aí tem assim na pilha, né? Mais, né? Não tem isso na pilha? Mais e menos? Então, para onde estão indo os elétrons? É o polo positivo. E eu sou positivo. Aí eu estou recebendo os elétrons. Então, polo positivo. Se esse é o polo positivo, esse é o polo negativo. Beleza? Você tá, de onde está saindo os elétrons, né? Aí tem 2 nomezinhos especialzinhos aí, tem no caderno de vocês, tá? De onde está saindo os elétrons, a química chama de anodo. Anodo, que significa de onde saem os elétrons. E de onde, quem está recebendo os elétrons, a química chama de cátodo. Que significa quem está recebendo os elétrons. Esse nome é importante por causa das perguntas que vai cair nas provas de vocês. É muita informação. Sim, é muita informação, mas eu não tenho que fazer. É isso mesmo, galera. É isso, é muita informação. Tá bom? Beleza. Quando eu construo tudo isso aqui, finalizando, eu tenho algumas perguntinhas que eu posso fazer. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Elétrons, ânodo, cátodo.
Polo positivo, polo negativo. Aí, na prova de vocês, vai cair assim as perguntas. Só me falem se é verdadeiro ou falso, tá? Aqui, ó. A. Peraí. A. Aí vocês falam se é F ou V, tá? Os elétrons fluem do cátodo para o ânodo. Falso. Muito boa. Verdadeiro. Falso. Falso. Vocês acertaram. Porque não é do cátodo para o ânodo, é do ânodo para... Palmas. É do ânodo para o cátodo. Próximo. B. Opção B. Opção B. No ânodo acontece a redução. Falso. Palmas. Verdadeiro. Falso. No ânodo acontece a oxidação. Ok? C. Professor, tem que ter uma verdadeira. Verdade, tem que ter uma verdadeira. Talvez seja essa, né? No cátodo acontece o aumento de massa do metal. Verdadeiro, ó. Aumento de massa do metal. Só mais uma. D. O fluxo de elétrons parte do ânodo para o cátodo. Verdadeiro. Fala. Pronto, é isso aí. Meu Deus do céu. Muito fácil. Fácil demais. Fácil. Estuda isso aqui por 3 meses e tá tudo resolvido, beleza? É isso.